Muito bem, vamos aí a mais uma aula de Álgebra Linear 2. Sou a professora Elaine Ladislau e nessa aula nós vamos falar aí dos operadores lineares, tá? Como a gente já falou nos vídeos passados, né, o operador linear, ele é uma transformação linear que associa aqui os mesmos espaços vetoriais. Então, tanto o espaço de saída quanto o espaço de chegada é o mesmo, tá? Então, T de V em V linear, tá? Isso vai, então, caracterizar os operadores lineares. E como nós vimos nos vídeos anteriores, a cada transformação a gente tem aí associado uma matriz, né? Então, pelo fato de a gente estar aplicando o espaço nele mesmo, né? E pelo fato de ser dimensão igual, né? Nesse caso, então nós vamos ter associado aí uma matriz quadrada, tá? E como matriz quadrada, a gente sabe que a gente pode calcular determinante, verificar a matriz inversa, então tudo isso vai propiciar aí a gente a fazer algumas condições importantes dos operadores, que é a condição de inverter esse operador, que no caso aí são os operadores inversíveis, né, que a gente vai utilizar a notação de T a menos 1, tá? Então, a partir dessa matriz quadrada, a gente vai poder verificar a condição da matriz inversa, né, e associar isso ao operador inversível, tá? Então, só aqui no diagrama, a gente tem aqui o espaço vetorial Vzão, temos o espaço, novamente aqui ele mesmo, né, está aplicando então, pela transformação V em V. Então, vou pegar um Vzinho e associar um T de V, e da mesma forma vou poder agora pegar o T de V e associar o Vzinho que estava anteriormente aqui pela T a menos 1, tá? Então, vamos verificar algumas propriedades dos operadores inversíveis, né? E uma das coisas que ficou a cargo de quem está assistindo, né? É verificar as propriedades de transformações. Então, a composição de transformações, ela também vai estar associada a uma matriz, tá? Essa matriz mudança de base de A para C dá composição de T2 bola T1. Isso vamos dizer assim, vai ser feita na seguinte maneira: uma multiplicação da matriz T2, né, de uma base B para C, tá, vezes a matriz de T1 escrito na mudança de base de A para B, tá? Então a gente consegue associar a matriz da composição com uma multiplicação entre as matrizes associadas a cada uma das transformações envolvidas aqui, tá? Dessa maneira. Então, partindo dessas condições aí que a gente viu para as matrizes de transformações e composições, né, de transformações, a gente pode fazer as seguintes inferências aqui dessas propriedades, tá? Então, se T é inversível e T a menos 1 é sua inversa, então T bola T a menos 1 vai ser a transformação em identidade, tá? E também vale a comutativa, que T a menos 1 bola T também vai dar identidade. E se eu quiser estar associando aí a mesma coisa com matrizes, né? A matriz da composição de T bola T a menos 1 vai dar a matriz identidade. Também posso fazer essa mesma inferência aqui utilizando a composição, a matriz da composição entre transformações, tá? Vale a mesma coisa aqui, pessoal, quando a gente está trabalhando com funções inversas, tá? Uma outra coisa importante é, se T é inversível, então o núcleo da transformação é apenas unicamente o vetor nulo, né? E vale a volta, se o núcleo for apenas o vetor nulo, então, e essa transformação for um operador, né? Então eu posso simplesmente dizer que T é inversível, tá? Uma outra coisa bem importante aqui, né? Essa terceira propriedade é que se T é inversível, T transforma base em base, né? Então, se eu tenho uma base de V, então T de B também é base de V. Isso vai possibilitar a gente fazer bastante brincadeiras aí envolvendo operadores, tá? A gente vai ver também um exemplo isso mais a seguir. E outra coisa também utilizando os operadores inversíveis é o seguinte: se T é inversível e B é uma base de V, então T a menos 1 de V em V é linear e vale essa igualdade aqui, né? A matriz da transformação inversa na base B é igual
a matriz de T na base B e vou inverter isso daqui, certo? Bem, essa última propriedade aqui, pessoal, também é bem legal, porque se eu não souber quem é a minha transformação inversa, eu posso escrever a matriz, né, pode ser aqui a base canônica, por exemplo, que é mais simples, tá? Então, como essa minha matriz vai ser quadrada, eu vou inverter essa matriz e assim eu consigo a lei da minha transformação inversa, beleza? A gente vai já ver também um outro exemplo aqui tratando desse aspecto. Então, aí, olha só. Nós temos um operador do R2, dado da seguinte maneira: t de xy igual a 4x menos 3y e menos 2x mais 2y na segunda componente, tá? Então, o primeiro fato é mostrar que tem inversível. Bem, para verificar isso, a gente vai escrever aqui quem é a matriz dessa transformação na base canônica, que nós já vimos nos vídeos anteriores, que vai ser uma matriz 2 por 2, porque é um operador do R2, tá? Então, vai ser uma matriz 2 por 2, onde a primeira coluna vão ser exatamente os coeficientes de x, tá? 4 e menos 2. E na segunda coluna vão ser os coeficientes de y, menos 3 e 2, tá? E aí, como eu quero saber se esse operador é inversível, o que eu vou fazer? Vou verificar o determinante dessa matriz, né? Que basta fazer aqui a multiplicação dos elementos da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, nesse caso que vai dar 8 menos 6, que dá 2, que é diferente de 0. Portanto, essa matriz é inversível e, logo, o operador também vai ser inversível. Então, é bem simples aqui verificar se o operador é inversível. Escrevo a matriz, verifico o determinante, se for diferente de 0, naturalmente isso vai me dizer que o operador é inversível, tá? Na segunda condição aí, né, encontrar a lei, né, do operador inverso. Beleza, eu utilizo aquela quarta propriedade que a gente acabou de ver anteriormente, tá? Eu vou verificar aqui, a gente já viu aqui a matriz, né, do operador, do de T. Eu vou inverter essa matriz, tá? Lembrando que para matrizes de ordem 2, a gente tem uma maneira bem mais rápida de inverter essa matriz, que é 1 sobre o determinante vezes a adjunta dessa matriz aqui. A adjunta, basta fazer a permutação dos elementos da diagonal principal e trocar os sinais dos elementos da diagonal secundária, tá? Então, já sei que o determinante é 2, tá? Então, vai ser 1 sobre o determinante, então vai ser 1 sobre 2. E aqui eu vou verificar essa inversão. Aqui vai ficar 2 e 4, né? Vou inverter. Então, aqui, ó, 2 sobre 2 dá 1. E aqui ficou 4 sobre 2 dá 2, certo? E aqui basta trocar o sinal. Então, vai ficar 3 sobre 2 e 2 sobre 2, que dá 1. Beleza? Então, aqui eu naturalmente já tenho minha matriz inversa. E aí eu tenho, então, que t a menos 1 de xy vai ser a matriz de t a menos 1 vezes o vetor genérico x e y. Escrevo a minha matriz inversa, tá? E faço multiplicação aqui de matrizes. E exatamente dessa forma eu vou conseguir, então, as componentes do meu operador inverso, tá? A primeira aqui vai ser x mais 3y sobre 2 e na segunda x mais 2y. Beleza? Então fica bem mais rápido a gente conseguir inverter o operador, tá? Dessa forma, utilizando a matriz, tá? Não esqueça. Um outro exemplo é a matriz mudança de base. Nós já vimos, então, anteriormente, como é que faz isso, né? Nós temos aqui um operador do R2, onde eu quero fazer a matriz mudança de base de A para B, onde A é constituído de V1 e V2, e B, W1 e W2, tá? Onde aqui estão as coordenadas numéricas de cada um dos vetores aqui utilizados, tá? Bem, como eu quero a matriz mudança de base, né? Lembrando que naquele diagramazinho, na verdade, o papel dessa matriz mudança de base é exatamente transformar os componentes de um vetor Vzinho na base A em componentes do mesmo vetor na base B. Então, por isso a gente expressa a matriz mudança de base como sendo aqui esse I, tá? De A para B, onde
como eu estou escrevendo as componentes do vetor numa base e as mesmas componentes numa outra base, o T aqui seria T de V1 na base B e T de V2 na base B, se vocês lembram lá quando a gente falou de matriz mudança de base, de transformações. Então aqui nesse caso acaba sendo o mesmo vetor, tá? Então V1 na base B, V2 na base B, beleza? Então aqui tem essa facilidade por a gente estar tratando de operadores. Então, V1 escrito na base B tem esses escalares. Então, eu vou escrever a combinação de V1 com esses escalares em termos dos vetores de B, tá? Que estão constituindo a base B. Então, vai ficar ó, V1, que é 2 menos 1, igual a A1, 1 vezes W1, certo? Mais A2, 1 vezes W2. Substituo os vetores. Faço multiplicação por escalar, soma vetorial, igualdade de vetores, encontro o sistema. E esse sistema é bem rápido, encontro a solução. E já consigo aqui os meus escalares na forma matricial, tá? Da mesma maneira, a gente vai fazer com o vetor V2, escrito na base B, tá? Na base B, lembrando que são os vetores W1 e W2, tá? Associando esses escalares aqui, beleza? E encontro meus escalares e substituo, então, na minha matriz mudança de base de A para B, tá? Então, 4 e menos 1, menos 3 e 1, certo? Bem fácil, bem rápido. Então, é isso aí, pessoal. Tentem fazer os exercícios. Lembrando que a gente está trabalhando aí com o livro de álgebra linear. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários e não deixe de dar o seu like. Obrigada.